Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, seu capítulo 25. E nós vamos ler os versos 27 ao 34. Livro do Gênesis, capítulo de número 25, os versos 27 ao 34. Sempre bom ler a Bíblia, principalmente numa oportunidade como esta. Mas em casa também, quando você tiver uma oportunidade, abra a sua Bíblia e lê a palavra de Deus. Ela é alimento espiritual. Jesus foi claro em Mateus 4:4 quando disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Também não é só de alguma palavra, não, ou de uma parte da palavra, porque tem gente que gosta de uma parte da Bíblia, né? Aquilo que lhe apraze, aí ele gosta. Aquilo que é apetitoso para ele, seu coração, que amassageia o seu ego, aí ele gosta. Mas se é uma palavra exortativa, ele não gosta. Mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Diga assim comigo: de toda palavra. Diz assim no livro do Gênesis, capítulo 25, os versos 27 ao 34. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, ou bem apetitosa para ele. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, ou seja, deixa eu ler o verso de número 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Jacó do campo, que estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Diga amém. Pode tomar o seu assento. Nós temos um tema: não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha.
A proposição da mensagem aqui hoje, para mim, para você, e é o que nós podemos filtrar deste texto sagrado, que desprezar privilégios espirituais para satisfazer desejos e ambições pessoais é o ato mais profano que um cristão pode cometer. Vou recapitular: desprezar privilégios espirituais, tá? Desprezar privilégios espirituais para satisfazer as ambições pessoais é o ato mais profano que um cristão pode cometer. E nesta linda passagem bíblica, porque é uma passagem bíblica instrutiva, nós vamos ver que Esaú, ele desprezou a sua herança. E ele desprezou, e quando eu leio aqui, quando ele diz, mas o que me vale essa primogenitura? Ou seja, isso não me vale nada. E alguém diz que Jacó, ele roubou do seu irmão esse direito de primogenitura, mas isso não é verdade, porque está escrito na Bíblia que ele comprou. Ele vendeu porque ele quis vender, comprou barato, foi barato, um prato de lentilha, mas ele comprou. Não tem gente aí trocando Jesus pelas coisas banais desta vida? Não tem gente aí trocando Jesus pelas coisas desta vida? Está cheio de gente fazendo isso, trocando aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Tem muita gente fazendo isso, trocando o que é eterno, o que é duradouro, o que é permanente, por aquilo que é momentâneo. Então, desprezar privilégios espirituais para satisfazer as ambições pessoais é um ato mais profano que um cristão pode cometer. Escute bem isso: Esaú vendeu o direito de sua primogenitura por um prato de lentilha. E é interessante que quando você lê a partir do versículo de número 27, aqui está falando dos dois irmãos, filho de Isaac, Esaú e Jacó. Esaú foi aquele que nasceu primeiro e não era para nascer junto, mas Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Como que, opa, tu nasceu primeiro, mas a bênção é minha. Na verdade, a bênção pertence a mim. E depois, finalmente, isso veio a acontecer. Sabe por quê? Porque o que nasceu primeiro não valorizou esse direito de primogenitura. E a Bíblia conta-nos aqui a história, no verso de número 28, olha o que diz a Bíblia, o 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Olha aí, até uma boa qualidade, né? Era um caçador. Mas diz que quem é caçador, meu pai era caçador. Parece que a pessoa que é meio caçador, parece que não gosta muito de pegar no pesado, né? Parece que não gosta muito de pegar. A caça parece que é uma função, algo, mas parece que a pessoa está fugindo de alguma coisa. A Bíblia diz que ele era perito, hábil em caça, né? Ele amava caçar.
E diz a Bíblia, diferentemente do seu irmão Jacó. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, mas Jacó era varão simples, vivia morando em tendas. O outro era caçador, talvez até possuía mais bens, talvez até sobressaía mais, porque estava sempre caçando e trazendo comida, provendo as necessidades da família, com as suas caças, tal, estava mais em evidência. Mas nem sempre aquele que está mais na evidência é o que é escolhido ou é chamado. Lembra de Davi? O escolhido, na fila de Davi, só tinha um, mas o um não estava presente. Na fila de Eliabe tinha 7, mas nenhum dos 7 fora escolhido. Então veja bem, Davi estava no campo cuidando de ovelha, e ele era o escolhido. O que nós aprendemos aqui é que Jacó, ele era um varão simples, diz a Bíblia, habitando em tendas. Uma coisa que eu aprendi aqui é que a Bíblia diz que Isaac era amado, ou melhor, Isaac amava mais Esaú. Isaac amava mais Esaú. Esse negócio de pai parece dividir entre ele e a mãe quem ama mais, ou o amor dos filhos, isso é meio complicado. Está escrito aqui no verso de número 29, né? 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Ou seja, então ele amava mais a um filho, porque ele gostava também de caçar, era do seu gosto. Você já pensou, às vezes o pai ou a mãe amar mais alguém, porque, né, esse alguém lhe faz um desejo aprazível, ou cumpre um desejo do seu coração. Eu amo mais esse filho, ou eu amo mais aquela filha. Não, ama todos e corrige a todos quando necessário, é o melhor. Mas aqui diz que ele amava mais Esaú. Por quê? Porque a caça lhe era o seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Também estava errado. Tanto ele como estava aí o amor dos filhos dividido. Tanto é que mais tarde você vê o conselho que Rebeca dá para Jacó. Quando ela ouve que Isaac vai abençoar Esaú, ela faz a trama. Por quê? Porque ela era ligada a Jacó, e Esaú ligado então mais ao seu pai, que era o Esaú ligado ao Isaac, que era o seu pai. Então, esse negócio de mãe amar um pouco mais, ou puxar, esse negócio é sério, hein? Isso aqui é Bíblia, é a Bíblia que está mostrando. Mas vamos à frente. No verso de número 30, disse: e disse Esaú a Jacó. Verso 29 agora. Jacó cozera um guisado, preste bem atenção. Jacó cozera um guisado, ou seja, ele preparou lá uma comida, um guisado, tal. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Ou seja, foi um dia de caça que ele não foi feliz. Foi um dia de caça. Tem gente que diz foi mais da caça do que do caçador, né? É o dia que você vai e você não pega nada, tá? É o dia que você não pega nada. Aí você vem e não traz nenhum bicho, você não conseguiu nenhuma caça. Foi esse dia que aconteceu. É claro que Deus já estava trabalhando nisso, com certeza. Mas diz que Jacó cocera
um guisado. Aí vem Esaú do campo, e ele estava muito cansado. O que Esaú diz a Jacó? Verso de número 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho. Deixa eu comer esse guisado. Pareceu um feijão, né? A lentilha, você vai ver que ela parece um feijão. As lentilhas lá de Israel eram um pouco vermelha, bem semelhante a um feijão vermelho, tá? Bem semelhante a um feijão vermelho. E ele fez aquilo, temperou, tal. E aí o irmão chega lá da caça, não caçou nada, não matou nada para comer, e ele chega cansado e faminto. Olha aí, né? A fome de comer, junto com a comida ali para ser consumida. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade de se vender. E é interessante, porque estou cansado. Ele já declara. Quando você chega para alguém já dizendo que está cansado, você começa a entregar suas forças. Você começa a entregar suas forças. Às vezes você está morrendo. Como é que você está, irmão? Está bem, eu estou bem. Está morrendo, você está morrendo. Não, eu estou bem. Por quê? Porque você não pode se entregar. Você não pode. Eu sou daquele, meu pai, eu aprendi isso com meu pai, sabe? Meu pai me ensinou um tipo de coisa. Não, você não pode se entregar. E eu lembro das palavras do meu pai soando nos meus ouvidos até hoje. Ele não era cristão, mas sabe que as mensagens de motivacional que eu ouvi, as maiores, foi do meu pai. Eu garoto, com uma enxadinha desse tamanho que ele preparou, 8 anos de idade, eu na roça, eu trabalhando, e meu pai com a mensagem motivacional. É assim mesmo. Eu lembro uma vez que eu fui cortar uma grama, eu quase cortei o dedão do pé, porque a gente trabalhava descalço. Aí, não dá, eu vou voltar. Não é assim mesmo, tá? Vem cá que eu colo. Papai cola. Jogou um guspe ali, passou uma fita ali, e eu, o dia todo eu trabalhando ali. E palavra motivacional. Eu recebia do meu pai. Era assim. E é interessante, você não pode mostrar sua fraqueza para ninguém, quanto mais para os interessados, os interesseiros. O que ele diz? Olha, eu estou cansado. Diz que ele estava cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Aí o verso 31 é contundente. Estou andando aqui. Vou chegar com essa mensagem em muitos outros lugares, dentro do assunto. Verso 31. Então disse Jacó. Ele diz, veio da caça, não caçou nada, está cansado, está faminto, eu vou negociar com o meu irmão. Olha aí como é que é as coisas, eu vou negociar. E aí, o que Jacó diz? Vende-me hoje a tua primogenitura. Irmão, primogenitura não era algo para se vender, mas ele usou esse termo. Jesus, falando de pregar o evangelho, ele diz: granjeais, até com riquezas injustas. Você lembra quando ele mandou pregar o evangelho lá em Lucas, e mandou de 2 em 2, para granjear amigos, até com as riquezas injustas, para você chegar mais longe com o reino de Deus? Olha o que Jesus falou. Eu estava meditando nisso e pensando nessa atitude aqui de Jacó. Ele disse: não, o meu irmão tem uma bênção na mão, mas ele não valoriza aquilo que ele tem. Opa, eu vou comprar, é por aqui. Ele está com fome, ele tem a fome, eu tenho um prato de lentilha, eu vou oferecer para ele. Ele diz: você está cansado, você está com fome, vende-me hoje a tua primogenitura. Olha o verso de número 32. E disse Esaú:
eis que estou a ponto de morrer. Olha o que é fome canseira, tá? Na vida de uma pessoa, ela se entrega. Por isso que eu chamo o cristão como um guerreiro. E guerreiro é aquele tipo de crente que não se entrega. Vem luta, vem dificuldade, os vendavais da vida, vem os problemas, mas o cristão é guerreiro, ele não se entrega, não se entrega. E aqui, o que aconteceu? Ele diz, olha as palavras de Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Eu estou morrendo, estou com fome, estou cansado, estou infeliz, fui na caça, não cacei nada, não consegui nada, eu estou com fome e eu estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Olha a expressão que ele usa: para que me servirá logo a primogenitura. Veja o que Jacó fez, verso 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ele não roubou. Alguém disse que ele roubou, ele furtou, porque Jacó, o suplantador, enganou o seu irmão. Ele comprou barato. É a mesma coisa, irmão. Quem vai lá na feira? Às vezes lá na feira tem alguns irmãos que é crente, não tem? Olha, gente, está barato esse negócio. O quilo de peixe aqui hoje está na oferta. Está na oferta. Está R$30. Está R$30. Não, está R$30. Daqui a pouco você vai lá no final da feira e você de 30. Tá barato, está 30. Está 10, irmão. Está 10. Está vendendo por 10. Quem comprou lá 30, foi ludibriado. Olha, é o jeito de negociar. Minha mãe, ela era queijeira. Ela vendia queijos. Ela negociava com queijo. E ela fazia cada negócio. Às vezes chegava numa residência, a pessoa queria comprar o queijo e dizia: dá para me pagar a semana que vem? Minha mãe olhava assim: o quê? Ela dizia: olha, é o seguinte, eu não estou vendendo fiado hoje, que eu estou precisando de um dinheiro e tal, mas eu faço um negócio com a senhora. Estou vendo umas galinhas aí, uns frangos aí no quintal. A senhora quiser, nós podemos permutar. Eu dou o queijo para a senhora, a senhora me dá umas 2, 3 galinhas, pronto. Ela ainda saía ganhando no negócio. É saber negociar. Não é trapaçar ninguém, não é furar o olho de ninguém, é você saber negociar. Minha mãe fazia isso. Agora, o que ele fez? Ele viu que o seu irmão estava abrindo mão do seu direito de primogenitura, estava cansado, entregue já à morte segundo as suas palavras. Ele diz: então, antes que você morra, me vende aí. E ainda fez ele jurar. Juramento era algo sério. Hoje as pessoas jura e não vira nada. Escreve até, assina e não vira nada. Mas juramento naquela época, jurou, meu filho, tinha que cumprir. Jurou, tinha que cumprir. Interessante, que aí o que aconteceu? Verso 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gente, é aqui que eu começo então a pregar. A primogenitura que dava a ele, preste bem atenção, a primogenitura que dava a ele o direito de, primeiro, liderar a adoração a Deus e chefiar a família. Quem tinha o direito de primogenitura, ele poderia liderar
a adoração, os cultos domésticos em casa, e ele poderia chefiar a família. Isso era algo do primogênito. Primeiro, preste atenção, ele abriu mão então, do direito de liderar a adoração a Deus e chefiar a família. Segunda coisa, dupla porção da herança paterna. Ele abriu mão. Olha o que Esaú fez. Ele abriu mão da dupla porção da herança paterna. Ou seja, 2 de 3 partes era de Jacó agora. De 3 partes, 2 eram de Jacó. Por quê? Porque era o primogênito. E o primogênito, ele tinha então essa vantagem. Além dele liderar os seus irmãos, ele tinha de todos os bens, a porção dele era a maior. Porção dele era a maior. Ou seja, ele tinha 2 de 3 partes. Ele abriu mão disso. O que mais ele abriu mão? Preste bem atenção. Direito à bênção do concerto, conforme Deus prometera a Abraão. Ele abriu mão dessa bênção, essa bênção do concerto, conforme Deus tinha falado com Abraão. Ele abriu mão de tudo isso. Você vê, algo lá atrás que foi feito por uma promessa de Deus para Abraão, agora aqui na frente o negócio parece que estava de mão em mão, para lá e para cá, sabe? Negócio de mão em mão. Às vezes eu fico pensando, olhando para as pessoas hoje, o negócio que lá atrás, lá no horto do Getsemane, fez Jesus suar gotas de sangue. Ele que lá no monte chamado Caveira, no monte Gólgota, lá ele derramou o seu sangue precioso para nos salvar, para nos dar. O escritor aos Hebreus usa no capítulo 2 um termo, uma tão grande salvação. Ele diz: como escaparemos nós se não atendarmos para uma tão grande salvação? Algo que custou sangue de Cristo. Hoje as pessoas estão trocando aí, sabe, por coisas banais dessa vida. A salvação hoje, ela não é mais conservada, né? A Bíblia diz que a gente tem que conservar a fé, tem que conservar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que fazer algo pela sua salvação. As pessoas não estão nem aí. Isso me deixa estarrecido com a nossa geração hoje, porque estão abrindo mão de coisas espirituais para viver um momento de prazer, um momento de pecado, trocando coisas que são eternas por coisas susceptíveis, transitórias e passageiras. Agora eu pergunto para você: o prato de lentilha que levou a uma perda irreparável. O prato de lentilha que levou a uma perda irreparável. Quando você lê no verso 34, e Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou. Olha o termo que a Bíblia usa. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Não é que o outro enganou, não é que o outro roubou. Ele desprezou, ou seja, ele trocou por uma refeição. Olha para cá, ele trocou por uma comida, ele trocou por um momento. Porque ele poderia comer mais tarde, ou comer no outro dia. Eu, por exemplo, quando eu estou com fome, eu fico quietinho, fecho os olhos, mamãe, controla a barriga, fico 4, 5 dias se for preciso, tá?
Eu fico 4, 5 dias, se for preciso, quietinho, nem água eu preciso tomar. Eu sou um pouco diferente das pessoas. Tem gente que se não come até pedaço de pau. Eu não, fico sereno. Às vezes a Ruth sai de casa e diz, dá para comer hoje lá, almoçar mais tarde. Fique tranquilo. Pode vir à noite. Eu fico tranquilo, irmão. Comida para mim, não. Mas tem gente que não só por comida, mas por dinheiro, por roupa, por isso, por amizade, por prazeres, abre mão das coisas espirituais. Preste atenção. 3 perguntas para você. Quantas perguntas? 3. Quanto vale? Quanto custa um prato de lentilha? Quanto custa um prato de lentilha, irmão? Quanto custa? Se colocar, dá um Google aí, quanto custa 1 quilo de lentilha, você vai ver que talvez tem lentilha que é mais barato do que o feijão. Sim ou não? É mais barato do que o feijão. Quanto custa um prato de lentilha? Você está percebendo que tem gente que se vende por coisas banais, que não custa nada? Quanto custa um prato de lentilha? Isso fala de 1 hora de prazer que você pode ter com a namorada no motel. Isso fala de 1 hora de prazer que você pode ter com seus amigos. Isso fala de 1 hora de prazer que você pode usufruir aí no mundo. E você pode trazer consequências inevitáveis para a sua salvação. Você já pensou nisso? Quanto custa um prato de lentilha? Primeira pergunta. A segunda que o Espírito Santo me fez perguntar para mim: por que ou por quanto você tem se vendido? Por quanto você tem se vendido? Mas um prato de lentilha é muito barato. Mas tem gente que vende um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas por quanto você tem se vendido? Por quanto? Tem gente que se vende por uma amizade. Tem gente que se vende por uma noitada de prazer. Tem gente que se vende por amizades. Tem gente que se vende por dinheiro. Por dinheiro, irmão. Ele se vende por dinheiro. Ele vende até o seu irmão, se for preciso, por dinheiro. Tem gente que se vende. E eu pergunto, primeiro, quanto custa um prato de lentilha? Segunda pergunta, por quanto você tem se vendido? E a terceira, qual a importância da herança da salvação para você? Qual a importância da salvação para você? Olha o que diz a Bíblia, Hebreus 12, versos 16 e 17. Coloca no telão. Olha o que a Bíblia diz: e ninguém seja fornicador ou profano. Você está vendo o que a Bíblia chama esse que vendeu o seu direito de primogenitura, chamado Esaú? Olha como a Bíblia o trata, olha como a Bíblia o chama. A Bíblia diz: ninguém seja fornicador. Pastor, mas espera aí, ele não estava fornicando. Tem atitudes nossa que revelam o tipo de caráter que nós temos, tá? Porque numa atitude dessa de você se vender por um prato de comida, você pode assentar na mesa dos escarnecedores que falam mal do teu irmão. Você pode se trocar a sua integridade por dinheiro. Você pode trocar pessoas por dinheiro. Por quê? Porque é simples. A Bíblia diz que Deus o chamou, a Bíblia o trata de fornicador. Pastor, mas eu não vi ele cometendo algum pecado infame de fornicação. Não, fornicação é quando você se
está no direito de controlar as coisas e você é controlado. Olha para cá, jovem. Deus te chamou para influenciar e não ser influenciado, para persuadir e não ser persuadido. Porque tem jovem que é persuadido. Ele vai estudar numa escola nova e contrai novas amizades. Dali a pouco, os amigos não crentes faz a cabeça dele, tira ele do foco, tira ele da igreja. Então você tem que influenciar e não ser influenciado, persuadir e não ser persuadido. É dessa forma. Mas tem gente, irmão, que não se autovaloriza. Você tem que valorizar aquilo que Deus te deu. O que é de mais precioso, a tua salvação. Se você, meu irmão, for um crente meia tigela, ou quando eu digo meia tigela, que não é uma tigela toda, o crente desmantelado. A gente cantava até um hino antigamente, o crente desmantelado. Hoje a igreja está cheia de crente assim, desmantelado. Ele não tem vida de oração com Deus, ele não tem um estudo diário da Bíblia, ele anda de qualquer jeito. Na igreja é um santinho, lá fora é um diabrinho. Na igreja é um coitado, lá fora é um safado. O cabra é terrível. É crente desmantelado. Alguém está rindo, mas é verdade. Crente desmantelado. Ele, aqui na igreja, você olha para ele, mas ele é crente camaleão, porque você sabia que o camaleão ele muda de cor conforme o lugar que ele se encontra. Por exemplo, no lugar vermelho, o camaleão fica vermelho, no lugar verde, ele fica verde. Assim tem crente que na igreja é fogo puro, lá fora carnalidade pura, irmão. Carnalidade pura. Pelo amor de Deus, irmão, se autovalorize. Você tem um bem precioso. A Bíblia diz: eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Agora, para tomar a coroa, você vê que é o negociata. O diabo tem a sua estratégia. Ele vem para negociar, irmão. Ele diz: não, se eu vou tomar assim, ele não vai deixar. Mas se eu oferecer alguma coisa, que o diabo fez com Jesus lá? Ele tentou pegar Jesus, irmão. Ele diz: ele está com fome. Ele tem a fome. Eu tenho o poder das palavras para influenciar o poder que ele tem dele próprio. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão e mate a sua fome. É simples. Olha como é que o diabo gosta de negociar. Ele troca até as oportunidades, irmão, de você adorar a Deus para adorar dele. Ele pega Jesus, leva no pináculo do templo, e a Bíblia diz que, você vê que ele leva a pessoa até para o lugar bom, pináculo do templo, e chega lá e diz: tá vendo tudo isso aí? Se você me adorar, eu te dou tudo isso aí, rapaz. Tá vendo como é que o diabo gosta de negociar? Ele vem, irmão, para negociar com a gente. Assim como fez Esaú, que abriu mão da sua primogenitura. O diabo faz assim. Por isso que a Bíblia diz: ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar. Qual é o manjar que você está trocando? A herança da salvação que Deus te deu. Qual é o manjar? Esse mundo é um manjar apetitoso, esse mundo. Rapaz, aparentemente. Mas Paulo diz que a aparência desse mundo passa. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o mundo passa, cuidado. Mas ele, por um manjar, vendeu o seu direito. Ou seja, você abriu mão do seu direito, vendeu o seu direito de primogenitura. Irmão, não troque o que é espiritual por aquilo
que é carnal, aquilo que vai satisfazer o seu ego, os seus desejos. A Bíblia diz assim, se não me falha a memória, Marcos capítulo 8, versículo, Marcos 8:36, diz assim: o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro, ou o mundo todo, e perder a sua alma? O que adianta? Você ganha o mundo inteiro, você aproveita o mundo inteiro, mas você perde a sua alma. Compensa você abrir mão? Por isso que a Bíblia diz: ninguém seja profano, ninguém seja... coloca o telão de novo lá, só para eu copiar as mesmas palavras. Ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma já vendeu seu direito de progenitura. Agora veja o verso seguinte. Olha o que diz o verso seguinte. Diz assim: porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, depois. Tem gente que se arrepende, irmão, depois. E sabe que tem bênçãos que você recebe, que ainda que você se arrepende, você nunca mais vai colocar as mãos nela. Não. Abre mão da sua chamada para você ver. Abre mão dos privilégios da graça. Hoje nós cantou aí, sublime amor, sublime graça. Abre mão para você ver da graça de Cristo, que você será inserido lá em Hebreus capítulo de número 6. São as pessoas que crucificam de novo Jesus e expõem o seu vitupério. Não tem salvação. Abra mão dos privilégios da graça para você ver. Mas tem gente fazendo isso numa normalidade que eu fico estarrecido. A Bíblia diz que ele queria, depois, mais tarde, ele se arrependeu, querendo herdar a bênção. Mas o que a Bíblia diz? Foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. E olha que ele chorou, rapaz. Chorou ou não chorou? Chorou ou não chorou, irmão? Chorou. Aí diz que ele chorou bastante, mas não houve lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, ele fez de tudo depois para pegar ou reaver a bênção, o direito de primogenitura, mas ele não conseguiu mais. Sabe por quê? Porque tinha abrido mão. Tá? Eu lembro de alguém que abriu mão do casamento, e aí casou-se com uma outra, e aí 8 meses lá, deu tudo errado. Aí voltou. E aí queria reaver o casamento de novo com a outra. Ela diz: olha, eu até que poderia, mas tu me causou tantas desgraças, rapaz, que eu não vou aceitar. Ela aceitou. Depois de 3 anos, irmão, o camarada feito um cachorrinho atrás dela. Feito depois de 3 anos. Mas essa teve perfil de crente. Porque estava todo mundo também ainda na sujeira do pecado. Ela diz: é uma boa oportunidade para me dar uma lição nele. Aí, irmão, esse camarada pediu oração para mim na igreja. Pastor, olha, irmão, eu não quero voltar. Falei: não, vai ficando aí no Salmo 40. Vai orando, meu filho, vai orando. As desgraças, os males que você fez, rapaz, agora vai ver, ela vai voltar. Ela falou para o senhor, falou: eu sei lá, eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo. Vai orando. Ele foi 3 anos. E aí ela falou: olha, rapaz, e agora eu quero direitos. Eu quero casar de novo, tá?
Eu quero casar de novo, eu quero festa, a festa que eu não tive lá a primeira, agora eu quero, é exigência, agora eu quero festa, eu quero convidado, eu quero vestido de noiva, agora eu quero tudo. Ele teve que pagar o preço, ainda bem. Deus está falando com alguém aqui, particularmente, valorize aquilo que Deus te deu, antes de você perder e depois ter que pagar um preço caríssimo por isso. Eu estou encerrando. Quem se contenta com migalhas nunca experimentará o banquete. Foi o caso de Esaú. Migalha, um prato de lentilha, uma comida, um jantar, né? Um manjar, irmã. Já pensou, irmã Sandra? Um manjar, uma comida. Vou recapitular. Quem se contenta com migalhas nunca experimentará o banquete. O prato de lentilha que o inimigo te oferece agora parece ser o melhor para o momento e para a sua vida toda. Mas preste atenção, a satisfação, porém, essa lentilha vai acabar e a fome voltará. Volta ou não volta? Volta a fome. Aí você vai lá bater na fonte, aí você vai lá bater, né? É como aqueles que estão num lugar onde Deus colocou, está numa igreja onde ele está crescendo, o pastor confia a oportunidade para ele, o pastor tem paciência quando ele erra na palavra, o pastor aconselha, o pastor admoesta, ele cai, o pastor ajuda ele a levantar, o pastor consagra, o pastor faz tudo, e ele não valoriza. Aí eu vou para outra igreja aí, lá estão me recebendo e prometendo 1001 coisas. Vai. Só que tudo que vem fácil, vai, as irmãs aí estão afinadas. Vai fácil, tudo que vem fácil, vai fácil. E aí, você não dá valor naquilo que permanece. Escute bem isso. Satisfação da lentilha vai acabar e a fome voltará. Mas a herança que você tem, ela não é passageira, é atemporal. Ela é eterna, é atemporal, ela é eterna, ou seja, ela dura para sempre. Então, não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Jovem, te dá um conselho agora. Está ficando mais velha? Porque hoje as meninas faz 16 anos e está ficando mais velha. Está ficando mais velha. Eu nunca vi isso. Faz 17, estou ficando mais velha. Fez 18, estou ficando mais velha. Não apareceu nenhum namorado para mim. Fique tranquila. Eu já dei a receita aqui, não dei? Se a moça alcançou seus 15 anos, não saia, por favor, do Salmo 40. O que diz o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Fique no Salmo 40, minha filha. Viva a tua mocidade feliz. Mas tem umas que quando chega aos 18, muda de salmo. Do Salmo 40, quando ela chega aos 18, ela vai para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor! Apressa-te, Senhor! Não está com 18 ainda. Nem pegou o canudo da formatura. Olha aí, irmão, ainda não tem o seu dinheirinho próprio, ainda está na custa do papai, da mamãe.
dos 18 aos 21, quando ela chega a 21, ela muda de salmo. Pastor, muda de salmo? Muda. Ela vai para o Salmo 130. Das profundezas clama-te. Paraíba, 21 anos. Olha aqui, casou mais velho. 21 anos, irmão. É jovem ainda, mas já está lá no fundo do poço. Das profundezas clama-te. E já um desespero. Aí já fala quem está desesperado totalmente. Agora o pior, irmão, é quando sai dos 24 anos. E aí chega nos 25 anos. Aí pronto. Aí ela sai do livro de Salmo. Ela diz o quê? Salmo, provérbio, para mim é uma maldição. Salmo é uma maldição. Eu vou lá para o Novo Testamento. Aí ela vai lá para o Evangelho de João. Aí, zanzando com a Bíblia no Evangelho de João, para lá e para cá, ela encontra aquele versículo: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí veio até o casado, ela, é meu. Veio até o casado, ela disse, é meu. Pare com isso, irmão. Não tem esse versículo na Bíblia? Só colocar lá, filho. João, está lá. Todo aquele, ela interpreta aí os versículos tudo errado, porque isso aí é uma outra coisa. Mas ela diz, todo aquele que vem a mim. Aí vem o bêbado, vem o não crente, vem o que já foi casado, o que está desquitado, separado, mas ainda tem 2, 3 filhos com a outra lá. Aí ela tem que casar e cuidar do filho da outra. Vai. E aí, infelizmente, você vai estar inserida num tempo de dificuldade, porque você abriu mão dos seus direitos. Fica em pé. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Jovem, espera no Senhor. Espera no Senhor. Espere no Senhor. E você, pai, que tem filho que está namorando, você, mãe, que tem filha que está namorando, senta com eles e fala: vocês oram? Vocês estão orando? Já tem a absoluta certeza que é de Deus? Sabe como é que a gente sabe que o namoro é de Deus? Sabe como é que a gente sabe que o namoro é de Deus, irmão? 3 evidências. Se a pessoa que você está querendo contrair relacionamento com ela é de Deus ou não. Primeira coisa, essa pessoa é cristã, é crente, está vindo aqui na igreja, está conhecendo a Cristo. Se está vindo, opa, maravilha, olha que bênção. Está vindo na igreja, é uma bênção. Se não for crente, desista, não vai dar certo. A Bíblia diz do jugo desigual. Jugo desigual, irmão. Que sociedade tem a luz, você é luz, com as trevas, com aqueles que não conhecem a Deus. Que sociedade há entre Cristo e Belial? Então, se não for crente para o teu filho, porque tem mãe aí que está deixando filho, o seu filho, sua filha, namorar, não quer. Irmão, não aceite, não vai dar certo. Depois ela vai querer vir para a igreja. E ele, que é do mundão, vai levar ela para outro lado. Adeus igreja, adeus salvação, adeus Jesus. Segunda coisa, há consentimento dos pais nesse namoro? Se não há também, irmão, tem coisa errada. Há consentimento dos pais? Os pais estão sentindo que é de Deus? Está sentindo? Porque se os pais não estiverem sentindo, irmão, olha, a mãe, sentimento da mãe, olha para cá, jovem, sentimento de mãe. Quando a mãe diz, olha, eu estou sentindo, aceite o sentimento da mãe, tá? Aceite o parecer de um pai que tem vivência,
aceite. Os pais estão sentindo que é de Deus, há consentimento dos pais. Se não há consentimento, pare. E a terceira coisa, e eu encerro aqui, a terceira coisa, está havendo crescimento espiritual na vida dos dois. Está havendo crescimento espiritual? Porque se não tiver crescimento, está namorando, só fica na carne, atrás dos postes, atrás dos muros. Ou você vai dormir e deixa ambos lá na sala, está na carne e no pecado. Está havendo crescimento espiritual. Você está vendo esses jovens ler Bíblia, está vendo eles chegando cedo para a igreja, está vendo eles buscando a Deus. Se não está, irmão, Deus não está nesse negócio. Nós vamos louvar a Deus. Eu quero que você fique no teu lugar hoje. Você não precisa vir aqui hoje, mas você vai refletir nesse tema. Não troque a tua bênção por um prato de lentilha. Nós vamos adorar.